Olá, meus amigos, muito bom dia. Bom dia para a senhora, bom dia para o senhor. Neste dia 9 de novembro, ano de 2021, para nós não perdermos aqui esta terça-feira, esse dia muito especial. Inclusive hoje, aqui na Igreja da Graça de Deus, na rua 13 de junho, tem o culto das mulheres. Nós chamamos aqui as mulheres que vencem, a intercessão, a oração, quando estas mulheres de Deus se unem em oração para orar pela família, pelo governo, pela igreja, pela nação, orar de forma em geral para todo o povo de Deus, para que assim você possa receber a ajuda dos céus. Diz o apóstolo Tiago que a oração de um justo, ela é poderosa nos seus efeitos. Então, existe um poder. E eu quero hoje também começar a falar com você, porque no mês de novembro nós estamos falando sobre vitória, né? Vitória é o nosso lema. Você precisa vencer. Vencer os pensamentos que você tem, vencer as dificuldades que surgiu no seu caminho, vencer as adversidades na vida que aconteceu com você, você precisa vencer tudo isso. E para vencer tudo isso, só tem uma coisa que faz você vencer. Segundo diz as Escrituras Sagradas, o apóstolo João, por exemplo, lá na sua primeira carta, ele diz no capítulo 5, no versículo de número 4, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, primeira carta de João, capítulo 5, verso de número 4, né? Porque ele diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer o mundo é você vencer o sistema, é você vencer as adversidades, é você vencer as lutas, é você vencer os problemas. Todo aquele que é nascido, João disse, nascido de Deus, vence o mundo. Então a primeira coisa, eu preciso ser uma destas pessoas que nasceu de Deus. Nascer de Deus é você começar na maneira, na forma de Deus a agir. Como, por exemplo, é necessário, por exemplo, e João para terminar aqui para a gente ir para outra parte, João diz assim, né? E esta é a vitória que vence o mundo. Como é que eu consigo vencer o mundo? Ele diz, a nossa fé. Então, minha senhora, meu senhor, é necessário que você se atenha a princípios. Tudo, você pega a sua casa, por exemplo, tem algo que mantém sua casa em pé. O que é? É o telhado? É a laje de cima? É as paredes? Não, é os alicerces. A primeira coisa, né, de uma casa é os alicerces. E o mais engraçado que é algo que tem que ser muito bem feito, que é o que vai dar sustentabilidade a esta casa, ao edifício, ao prédio, seja lá o que for. Mas ninguém vê ele fica escondido, porque ele fica dentro da terra. Você já viu que às vezes aquilo que também dá sustentação a você, ninguém vê? Porque está dentro de você? As pessoas só veem muitas vezes o que você mostra para elas. Mas certas coisas, por exemplo, dentro da sua vida, são coisas que às vezes só você e Deus, de fato, vê estas coisas que você faz. Como, por exemplo, a partir de hoje, eu vou começar a falar com você aqui sobre 7 princípios para a transformação de uma vida, transformação de uma pessoa. Diz, por exemplo, o capítulo 1 do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre isso aqui. Gálatas 1, o último versículo, né? O versículo 23, que diz assim, ó. Olha, até o versículo aqui não é nem o 23, né? Perdão, não é nem
somente o último versículo é o 24, perdão. Eu falei que era o 23, mas tem o 24. Ele diz assim: mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que dantes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então vamos dar uma paradinha aqui e vamos dar uma analisada em algumas coisas. Veja bem, olha o que as pessoas que antes falavam de Paulo. Esse aí destruía a gente, esse camarada perseguia a gente, esse camarada estava no nosso encalço. Mas ele agora, a fé que ele destruía, ele agora está defendendo ela. Ele está anunciando essa fé que um dia ele era contra. Como talvez a senhora, como eu, por exemplo, né? Eu não nasci já nessa fé que hoje eu anuncio. Eu era contrário a ela, eu criticava pastores, criticava cristãos, criticavam as pessoas, né? Embora eu não entendia, mas eu criticava, porque a gente sempre critica aquilo que a gente não entende. O que você entende, você jamais vai criticar, né? Então, você não entendendo, você vai estar sempre criticando porque você acha que só você está certo e todos os outros estão errados. E nós vemos aqui que muitas pessoas, elas anunciam, elas falam que elas se entregaram a Deus, que elas acreditam em Deus, que elas são pessoas boas, que elas são pessoas bem intencionadas, que elas são pessoas, digamos assim, de passagem, né? Maravilhosas. Você pode ser. Existe muita gente, por exemplo, que é gente boa toda a vida. Existem muitas pessoas que são pessoas maravilhosas, mas não são pessoas transformadas. São pessoas que de um momento para o outro, elas mudam seus comportamentos, suas atitudes. Basta a música não estar tocando do jeito que elas gostam, né? Basta acontecer algo, por exemplo, você veja bem, você está aí na sua casa, você diz que você é uma pessoa de Deus, que você ama Jesus, que você acredita no amor, ok. Chega na sua casa alguém que você não gosta daquela pessoa ou aquela pessoa te fez algum tipo de mal. Por que a sua expressão muda na hora? Até a sua expressão facial. Por que o seu coração na hora azeda? Por quê? Porque ainda não houve uma transformação no seu coração. Você pode estar cheio de boa intenção. Você pode até querer, você pode até almejar, desejar ser uma pessoa transformada. Mas ainda isso não aconteceu. É necessário não somente que a gente queira, é necessário que a gente seja transformado, porque a transformação, ela é algo que não vai fazer parte do alicerce. Ela já é algo que faz parte, né, da ornamentação da casa. Já é algo que você pega ali, por exemplo, uma parede simples e você faz ali alguns detalhes e você muda o ambiente da casa. Assim é a transformação. Todo mundo vê, todo mundo percebe e todo mundo entende que houve uma transformação. Amanhã eu volto a falar um pouquinho mais disso aqui. Quero só lembrar o pessoal de Lucas do Rio Verde, na Rua São Paulo, número 200, dia 22, 8 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite. Eu vou no poder do meu ministério, daquilo que Deus me deu, tenho orado, me consagrado a Deus e eu vou nesta fé. O que eu vou levar para você é fé. Vai ser a segunda-feira da vitória, para você poder vencer. Os quais venceram pela fé. Se você precisa vencer qualquer coisa, conte conosco, porque nós estaremos aí dia 22 no nome de Jesus, tá bom? Deixa eu fazer oração, senão a gente nem ora. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, obrigado por esta terça-feira. Ela é linda, maravilhosa, especial. Um dia muito abençoado. Senhor Jesus, que o Senhor ilumine como o sol se levanta,
Meu Deus, sobre o nosso povo, sobre as nossas cabeças, que o Senhor também levante a cabeça daquele, ó Deus, que está prostrado, desanimado, aquele que está, Senhor, abatido, triste, desencorajado. Que o Senhor o coloque de pé, que o Senhor abençoe, abra os caminhos, abençoa tudo que esta pessoa precisa no dia de hoje resolver. Que as portas se abram, que os caminhos estejam desembaraçados e que a tua bênção venha sobre eles, que eles tenham paz, saúde e alegria. Eu te peço isto no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe você, eu fico por aqui, um grande abraço. Eu fui.